a gente precisa ser, né, boas psicólogas, né? Mas para a gente ser uma boa psicóloga, exige da gente a construção e desenvolvimento de algumas habilidades ou competências terapêuticas. E essa foi o tema da live de ontem com a Júlia, né? E aí, essas habilidades ou competências também, uma das habilidades e competências envolve esse autoconhecimento, sabe? Então, é muito importante para o psicólogo ele se conhecer, saber quem ele é e como ele funciona, e desenvolver essa autenticidade ali no espaço terapêutico e na relação com o paciente. Isso é o que diferencia a gente dos outros psicólogos. A gente pode, todo mundo pode ir lá no Instagram e fazer um post sobre transtorno de ansiedade. Né? Todo mundo vai fazer o mesmo post, né, informativo sobre o que é transtorno de ansiedade. O que vai me diferenciar, né, meu post do post de outro psicólogo é quem eu sou. É o jeito como eu falo daquilo, né, a maneira como eu abordo, é o jeitinho como eu estruturo, né, aquele post. Porque aquilo vai dizer sobre a Paula, né? E quem entrar no meu Instagram, na minha página, vai entender. Eu tô falando sobre transtorno de ansiedade igualzinho a Júlia tá falando. Mas eu tô falando de um jeito Paula e a Ju tá falando de um jeito Júlia. E ninguém não vai conseguir ser a Paula, né? Porque Paula só existe eu, né? E a Júlia só vai existir a Júlia. Então, isso que você tá falando é muito importante, porque a gente o tempo todo fala, né, assim, para as meninas que a gente precisa se agarrar na técnica e nos aspectos técnicos, nas intervenções, né, assim, se apropriar mesmo da teoria, mas tem um lado nosso, que é esse lado, né, assim, humano, né, assim, desse desenvolvimento pessoal, que acaba sendo um desenvolvimento também, né, profissional. Então, é muito importante a gente descobrir quem a gente é e ser uma psi autêntica, sabe? E aí você falou uma coisa que eu vou pedir para você, né, assim, se aprofundar um pouquinho mais, para talvez a gente, né, dar exemplos, que é pontos de conexão, né? Então, assim, já entendi, já, né, acho que a gente eu vou frisar aqui, né, assim, que a nossa imagem conecta, né, e eu acho que você está falando de uma coisa de não é uma regra, né, a gente não é uma regra, a gente precisa encontrar a nossa autenticidade, a gente precisa entender quem a gente é e o nosso jeitinho de ser, para a gente se apropriar de algumas, né, assim, do nosso jeitinho, para a gente poder, talvez de maneira estratégica, construir essa imagem, né, e ter determinados comportamentos, a maneira de falar, de se comportar, de agir, das nossas atitudes, né, até, para a gente poder captar o público que a gente quer, né, e transmitir a mensagem, né, que a gente quer passar também. E aí, talvez, a gente poderia falar um pouquinho mais desses pontos de conexão. Sim, são muito interessantes, né? Eu vejo que cada vez mais que a gente fala não tem fim, porque realmente é uma abordagem que não tem limite, né? Você tem muitas ferramentas, muitas boas a serem usadas e descobertas. Então, a gente fala muito sobre esses símbolos, que eles também, né, esses pontos, eles nada mais são do que gatilhos e ferramentas para você despertar isso no seu público, né, para você despertar essa imagem, isso que você quer comunicar, que você quer chamar a atenção de uma certa forma, do seu jeito ali, né, da sua personalidade. Então, a gente pode ter pontos de conexão na imagem e na linguagem, né, o vocabulário. E a imagem, enfim, pode ser totalmente estético ou pode ser ambiental, né, às vezes num consultório. Então, vou pegar o seu exemplo, né, a psicóloga que ela tem um público maior infantil, é impossível você entrar no consultório, naquele ambiente físico e não encontrar um brinquedo, não encontrar uma parede colorida, algo para ter, né, que vai chamar esse público e vai ter uma conexão. Então, a gente pode usar esses pontos, esses gatilhos físicos e na imagem também, né? E aí entra um pouco mais a questão da estética e é realmente assim um assunto que não tem regra, porque óbvio a gente precisa respeitar o estilo de cada uma, né? A essência de cada uma, o gosto de cada uma. Tem muita. Eu que sou mais, né, assim, envolvida nesse ambiente de moda, de estética, de
de beleza. Eu vejo muitas pessoas que se incomodam muito com algumas estilistas, algumas páginas, que botam ali, ditam uma regra. E óbvio, né? Gosto é gosto, a gente não pode limitar. Mas a gente pode usar essas ferramentas, esses gatilhos, esses pontinhos aí, meio que subliminares ou não, para a gente ter essa identificação, né? Então, por exemplo, quando eu vou até usar o meu exemplo verdadeiro, viu? No meu Pilates, quando eu mostrei para as minhas duas colegas, né? O meu trabalho, eu quero te seguir no Instagram, e elas olharam, nossa, que mulherão na sua foto. Foto, eu tô com um batom vermelho, um blazer branco, são pontos muito fortes e vão remeter a um tipo de posicionamento, de comportamento. Óbvio que vivendo num Pilates, né? É um ambiente totalmente diferente. Mas o batom vermelho, a gente tem essa, culturalmente, óbvio, essa identificação de que o batom vermelho, você vê uma mulher de batom vermelho, você já pensa, nossa, ela tem, né, uma presença, ela é mais empoderada, ela tem um pouco mais de personalidade para usar. E às vezes nem é, né? É só um batom de cor vermelha. Mas realmente, né, ainda que inconscientemente, a gente leva esse conceito. Então, esses gatilhos a gente pode usar, por exemplo, se eu chego para atender, né, uma cliente com um cordão de ouro muito extravagante, né, de um formato muito grande, chamativo, você já vai ter uma impressão ali. Eu acho que ela, né, enfim, ela gosta muito de joia, ela deve ser. A gente associa pessoas que usam objetos muito grandes com pessoas que têm essa personalidade mais Expansiva, talvez, assim, né? ativa, fala bastante, fala alto, gosta dessa coisa até de consumir. Você já forma no seu imaginário uma identidade. Mas se eu for um cordão muito fininho, dourado, uma coisa de ouro, sutil, que é o que eu uso, você já vai me ver totalmente diferente, né? A forma como eu arrumo o meu cabelo, né? Cortes muito retos e lisos, às vezes passam mais autoridade, mais força, uma pessoa de uma personalidade um pouco mais forte. E cabelos mais ondulados, mais modelados, passam uma ideia mais de acessibilidade, romantismo, dá uma leveza para o seu, né, para o seu visual. Mas é claro, isso não é uma regra, tá? A gente só está aqui comentando coisas do imaginário mesmo, é cultural, né? É comportamental, enfim, em outras culturas, o batom vermelho pode representar outra coisa diferente, né? Então a gente tem esses símbolos que muita gente às vezes não liga muito, mas faz muita diferença. Faz Sim. muita diferença, né? Então, esses pontos, né, físicos na imagem conta muito,